o pau começa a torar, como diria. Não é mesmo? Então vamos lá. Tem uma história para ilustrar, né, o que eu acredito que seja a restauração do sentimento de união nórdico. Tá? Tem uma historinha, ela é muito simples. Aliás, as histórias mais simples são as mais incríveis. Né? Eu contei aquela história do ratinho para vocês e pedi para vocês compartilharem aquela história, né? Vocês contarem ao longo do dia de vocês. Alguém fez isso? Comenta aí para mim. Eu vou contar uma outra história para vocês hoje interessante. Eu e meu irmão, né? Eu acho que meu irmão tá na live aí também. Eu vi que minha mãe tá aqui na live. E irmão joga assim. Eu sei que eu dei um cochiguruma dele, alguma coisa assim. E aí eu caí em cima dele. Sem querer. Você sabe disso, né, amor? Pô, você já entregou. Eu dei um cochiguruma, né, no meu irmão. Eu caí em cima dele e quebrei o braço dele. Falei, caralho. Quando eu caí em cima do meu irmão... Cara, é que hoje eu dou risada, né? Mas na época não foi isso fácil, não. Eu caí em cima dele e ouvi um... Falei, caralho. Eu falei, porra, deu merda. Cara, o meu irmão pegou... Sabe quando você pega ar pra gritar? Meu irmão fez assim, ó. Ah! E começou a gritar. Eu falei, meu Deus! Aí minha mãe veio correndo assim, ó. Aí me olhou, ficou puta... Tá, e veio, começou a ir atrás de mim. Começou a correr pela casa, assim, eu corri. Chegou uma hora que ela me encurralou, cara. Minha mãe me encurralou no banheiro, cara. E aí não teve como. Tomei umas porradas. Né? Foi no dia de Halloween, minha mãe tá falando. Então, irmão, é tudo igual. Irmão se mata, irmão se dá porrada, irmão discute e etc. No final das contas, a gente se ama, a gente se une nos momentos que a gente precisa. Né? E aí, tem uma história aqui de irmãos e que eu queria contar para vocês, porque ela simboliza um pouco do sentimento de união nórdico. Como que é esse sentimento de união nórdico, né? Tinham 3 irmãos que ficavam brigando entre si. Então, imagina, tinha um pai que tinham 3 irmãos e o pão. E os irmãos, eles ficavam se matando o tempo todo. Né? Eram competitivos. Então, o irmão, ele queria ser melhor que o outro, ele queria ser mais famoso que o outro, ele queria ter mais resultado que o outro. E aí o pai pegou e deu uma missão. Chegou numa floresta e falou, olha, eu tenho uma missão para vocês 3 aqui, seus moleque. Vão aqui na floresta, eu quero que cada um me traga um graveto. Né? E eu quero ver quem traz o graveto mais seguro, o graveto mais forte de todos. E aí foram lá os 3 irmãos na floresta. E aí começaram, né? Puta, não, eu quero trazer o graveto mais foda, eu quero trazer o graveto mais sólido, mais não sei o que lá e tal. E aí voltaram os 3 irmãos com os 3 gravetos. Eles chegaram pro pai. Chegou o primeiro e falou, pai, toma aqui o meu graveto. Aí ele falou, cara, seu graveto tá muito ruim, né? Quebrou o graveto aqui. Aí chegou o segundo irmão, falou, pô, o meu graveto é muito mais forte, é maior e tal. Aí deu pro pai, o pai chegou, que graveto fraco. Aí chegou o terceiro irmão, falou, olha o meu graveto, esse graveto é o mais incrível de todos. Chegou o pai, olhou pro graveto e falou, esse graveto é mais forte mesmo. E quebrou ele facinho assim. E aí, o que aconteceu? O pai olhou para os 3 e falou, nenhum dos gravetos que vocês me trouxeram é um graveto decente. Então deixa eu dar uma lição para vocês. Aí ele tirou 3 gravetos finos do bolso, amarrou com tipo um elástico, né, um negócio que ele botou ali na ponta dos gravetos. Eram 3 gravetos juntos. E aí ele falou, olha aqui, ó, não dá para quebrar esses 3 gravetos quando eles estão juntos. Tenta. Aí deu pro irmão, o irmão não conseguiu quebrar, o outro não conseguiu quebrar, o outro também não conseguiu quebrar. Qual que é então a mensagem dessa história? É uma mensagem simples, é a mensagem de que junto, os irmãos, eles eram muito mais poderosos do que separados. Então não adiantava eles quererem se matar, um querer ser melhor que o outro apenas, eles precisavam se juntar. Então, se você juntar várias partes frágeis, você constrói algo muito mais forte, né? Tem muita frase clichê para isso, né? A união faz a força, juntos somos mais fortes, sei lá o quê. Nossa, eu tô com soluço do caceta, meu. Caraca. Nossa. Né? Então juntos eles eram muito mais fortes. E quando você olha hoje para os países nórdicos,
existe um pouco desse conceito, tá? Então isso daqui para mim é um dos conceitos de restauração dos nórdicos. Mas, aliás, antes de eu entrar aqui nos princípios, amor, o que aconteceu com o carro, hein? Você conseguiu ontem? Sim, consegui. Conseguiu mesmo? Só que... Você quer saber? Eu não sei, você deve falar, se tem algum problema, você fala aí? Depois de 1 hora no telefone, aí eles vão mandar um reboque pra retirar o carro, só que alguém precisa estar lá só pra isso. Ah, meu Deus. Retirar. E aí eles vão trazer pra cá e a gente tem que aguardar fazer a nova chave. É que a galera tá falando aqui, quê? Sério? Ah, não. Bom, pessoal, vi que muita gente perguntou do carro, né? Que ontem contamos a história do carro que ficou preso lá. Não resolvemos pelo jeito. Bom, 2 princípios nórdicos. Caralho, desculpa. Merda. Amor, pega uma água pra mim, por favor. Vamos lá. Primeiro princípio aqui que fez de fato os países nórdicos prosperarem. Confiança. Tá? Confiança. Quando a gente fala de sucessão no Brasil, como que a gente olha para os herdeiros? Como que a gente olha para um herdeiro aqui no Brasil? O estereótipo de um herdeiro é um estereótipo geralmente negativo. Já parou para pensar nisso? Cara, você pega, você olha pro... Você olha pro... Maldito seja... Engasgou? Desculpa, gente. Vamos lá. Tem um princípio que os nórdicos têm e que aqui no Brasil a gente não tem, tá? Então, quando a gente olha para um herdeiro no Brasil, o que acontece? Qual que é o sentimento das pessoas, né? As pessoas olham para um herdeiro aqui e falam, porra, o cara é herdeiro, o cara herdou, o cara não se esforçou, o cara não é bom, né? Porra, um herdeiro geralmente é sinônimo de, parece que é vagabundo, né? O pessoal fala, é vagabundo. Porra, peraí. Por que isso? Lá fora é totalmente diferente. Mas vamos entender, estatisticamente, aqui, se você herda uma empresa, se você toca um negócio, a chance é muito grande que a empresa feche, tá? Então 75% das empresas familiares, elas fecham quando elas são passadas adiante para um herdeiro. E a gente acha que os latinos, espanhóis, franceses, italianos, a gente tem um conceito muito forte de família, não é? Não, a gente é família, a gente é muito família. Porra, cara, quando a gente passa adiante para nossa família alguma coisa, a chance maior aqui no Brasil é de que a gente quebre, né? Então a gente não tem esse conceito muito forte. Tá? A gente não tem um conceito muito forte. Agora lá fora é o contrário, né? Quando você pega num país nórdico, é exatamente o contrário. Lá, a herança é algo bonito, né? É algo bacana, é algo admirado lá fora. Tá? Aqui não. Então, o que acontece é que eles confiam nos filhos e eles confiam que eles fizeram um bom trabalho na criação dos filhos. Então é normal, é natural que as empresas passem adiante. É natural que o patrimônio passe adiante. Tá? Aqui, não. Aqui a gente acha que se eu passar um patrimônio grande, meu filho vai se corromper e vai quebrar. Lá fora, não. E aí, por que essa história é tão importante, gente? É muito importante por causa do seguinte. Talvez você não veio de uma família bacana, financeiramente, tá? Financeiramente. Essa é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? A maioria de vocês tiveram dificuldade na infância financeira, né? A maioria de vocês, ou alguns de vocês, tem dificuldade financeira até hoje, né? E tudo bem. O ponto é, alguém na sua linhagem vai ter que quebrar esse ciclo. Porque o que acontece, né? Você tem aqui, você é pai, você não ganha muito dinheiro, você... Situação, hein? Levanta aí, dá pra respirar. Às vezes você é um pai, você é uma mãe, você trabalha, você tem um dinheiro, mas aí você tem um filho. É caro ter filho. É mais caro ainda dar um ensino de qualidade. E aí você se esforça, rala e você usa todo o dinheiro que você tem para poder
fazer o seu filho ter as melhores condições que você puder. Proporcionar para ele, né? E aí você faz ele estudar numa escola legal, né? Mas a trancos e barrancos. Aí, puta, faculdade legal, trancos e barrancos. Chega uma hora que, puta, acabou, foi todo o seu dinheiro lá. Só que o seu filho, ele estudou, mas ainda assim, cara, ele não conseguiu mudar a sua situação, né? E aí, ele tem filho. E filho é caro. E aí, mesma coisa. Ele trabalha para pagar a escola do filho, ele trabalha para sustentar o filho, para realizar alguns sonhos do filho. E aí o filho ele vai, cresce, tem um filho, e ele tem um ciclo aqui. E no ciclo, todo mundo é classe média, todo mundo tem dinheiro, né? Então em algum momento, alguém vai precisar fazer um esforço fora do comum. Alguém vai precisar fazer um esforço sobrenatural. Alguém vai ter que fazer um sacrifício diferente. Alguém na linhagem vai ter que fazer alguma coisa muito diferente. Por quê? Porque quando essa pessoa quebrar o ciclo, essa pessoa aqui ela muda toda a linhagem dela daqui para frente. E aí os herdeiros dela talvez não passem pelo que elas passaram. Mas alguém precisa fazer esse sacrifício. Alguém da linhagem. Então vai ter que ser você. Se não for você, vai ser seu filho. Se não for seu filho, vai ser seu neto. Vai ser alguém. Então alguém vai ter que quebrar essa linhagem para mudar a história, né, dos seus herdeiros. Então esse é o ponto. No meu caso, eu tive, tudo dos meus pais, né, cara? Eu tive tudo assim, eu tive, ensino, eu tive, fiz viagens, fiz um monte de coisa e tal, eu tive segurança na infância. Mas, cara, isso me ajudou a ter as condições para construir o que eu construí. E aí, eu dei o máximo de mim, trabalhei pra caramba, usei muitos dos princípios que eu aprendi na minha família, juntei com mais algumas coisas, um pouco de talento, muito trabalho, etc. O que aconteceu foi, eu mudei a realidade da nossa linhagem. Daqui pra frente, os meus filhos, eu espero que eles não passem por muitos problemas. Então, meus pais passaram por problemas para eu não precisar passar. Chegou em mim. Eu passei por coisas que os meus pais não passaram. Então, o que eu faço é com que a minha linhagem seja cada vez mais forte. Então, é isso que você tem que ter em mente. Como fazer a sua linhagem ser cada vez mais forte? Como fazer para que os seus filhos sejam mais fortes que você? Então, esse é o objetivo. É criar a sua linhagem, seus herdeiros, para que eles sejam mais fortes que você. Então, para isso, você precisa fazer um sacrifício enorme. Alguém vai ter que quebrar essa linhagem, entendeu? Na sua família. Que seja você. Que seja você. Tá? Então, isso é o primeiro aprendizado que aconteceu nos países nórdicos. Eles fazem com que... Cara, eles são treinadores. Você é um pai, você é uma mãe, você é um treinador, cara. Você tem que treinar. Treina o seu filho para que ele seja mais forte. Cada vez mais forte. Então não é um conceito de, é meu herdeiro, eu preciso... Não. É um herdeiro com honra e você vai treinar ele para ele ser melhor do que você. Para que, inclusive, quando você ficar mais velho, ele possa, de alguma forma, te prover, te ajudar, cuidar de você. Faça isso. Para que a sua linhagem seja cada vez mais poderosa. Tá bom? Vamos combinar isso daí? Se alguém não tinha te dito isso, eu estou te dizendo, quebre essa linhagem na sua família e seja o primeiro a fazer esse sacrifício sobre-humano, o maior sacrifício que sua família já fez, para que a sua linhagem seja cada vez mais forte e mais próspera. Isso daqui é uma coisa que muda o jogo da sua família. Tá bom? E a sua família ela é cada vez mais honrada, cada vez mais digna, cada vez mais respeitada. E isso daqui vai te prover muita coisa. E aí, talvez lá na frente, quando você estiver na quinta geração da sua família, eles digam, né? O meu tatara, sei lá, ele mudou a história da minha família. Né? A minha tatara, mudou a história da minha família. Né? Então, isso daqui é importante. Beleza? Primeiro princípio é esse. Caralho. Amor, consegue mandar mais um cafezinho, por favor, aqui pra ver se... Beleza? Pulseira. Tô com a pulseira aí? Olha aqui. Eu tô com a pulseira, hein? Merda. Perguntaram se eu tô vacinado? Tô sim, gente. Segunda coisa. O segundo princípio para mim, que mudou a história nórdica, é o pensamento de segundo nível. Eu vejo que a gente tem um pensamento de primeiro nível muito aguçado no Brasil, né? E o pensamento de segundo nível que os nórdicos têm é muito apurado. Eu vou te dar um exemplo. Tá?
a gente passou por algumas grandes guerras. Né? Aliás, tem gente falando, primo, dá uma pausa, relaxa e tal. Galera, para pensar. A gente tem agora 56 mil pessoas. Tem gente aqui que não está sozinho, que está assistindo com a esposa, com o marido, filho, parceiro de trabalho. Se eu parar 1 minuto, são pelo menos 60 mil minutos parados ao mesmo tempo. Pensa no desperdício de tempo que seria. Entendeu? Por isso que eu não posso parar nem a pau. Vamos lá. Então, o que seria esse pensamento de primeiro nível que o brasileiro tem que melhorar? O pensamento de primeiro nível é olhar para as coisas, enxergar apenas o que está lá. Obrigado, mano. Então, quando eu olho, por exemplo, para um carro e eu desejo esse carro, né, e o que importa aqui é o seguinte, se vocês conseguirem entender do que eu estou falando, tudo bem. Soluço aqui para mim não me incomoda não, vai passar. Então, se você olha para alguma coisa e você apenas repara no que está lá, isso é um pensamento de primeiro nível, certo? Então, olha só, se alguém está passando no meu condomínio aqui, e aí você olha para esse condomínio, e você passa numa casa bonita, e você fala, que casa bonita? O que acontece? Quando você olha e fala, que casa linda, você teve um pensamento de primeiro nível apenas. Agora, se você olha para uma casa dessa... Não, aliás, deixa eu mudar, deixa eu recolocar. Imagina assim, ó, você tem a internet, né? O pessoal vai instalar a internet. Aí tem um carinha que instala a internet, aí ele vem aqui em casa, né? Uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, né? Numa empresa de fibra, alguma coisa, quanto que ele ganha? Ele vai ganhar aqui de 1.500 a 4, 5 mil reais. Né? Então essa pessoa que ganha de 1.500 a quase 5 mil reais, ela entra numas casas incríveis, né? Então ela entra numas casas incríveis, numas casas que estão fora da realidade dessa pessoa hoje, né? E aí ela tem a oportunidade de pensar diferente. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa vem, olha para uma casa e fala, caraca, olha que casa top. Nossa, esse cara deve ser muito rico. Né? A pessoa às vezes pensa isso. Aí ela vai numa outra casa e fala, nossa, que casa top. Essa pessoa deve ser muito rica. Aí ela vai na garagem da casa e fala, olha que top. Essa casa, esse carro é muito de rico. Olha esse Porsche. Olha essa Ferrari. Olha, nossa, o carro é blindado. Caraca, olha que incrível. Essa pessoa, ela está num pensamento de primeiro nível. Certo? O que essa pessoa deveria fazer? Ela deveria exercitar o pensamento de segundo nível. O que é o pensamento de segundo nível? O segundo nível é, olha que casa incrível. Senhor, o que você faz? Sério que você faz isso? Como você chegou até aí? Sério que você fez para chegar até aí? Por onde você começou? Legal. Esse é o pensamento de segundo nível. Entendeu? Então não é olhar para as coisas apenas, é olhar além das coisas que eu estou enxergando. Isso é a coisa mais importante que tem. Porque o pensamento de segundo nível é o que te faz crescer. É o que faz você deixar de ser um consumidor e te faz ser um produtor. O consumidor, ele dá dinheiro para todo mundo. O produtor, ele produz dinheiro para todo mundo. Então, o consumidor, ele é aquele cara que ele consome o fruto. O produtor é aquele que produz o fruto com base na semente. Então, o consumidor, ele é um escravo do produtor. Porque o consumidor, ele vem aqui e ele compra o fruto. Aí ele tem que comprar o fruto de novo. Ele compra o fruto de novo, ele compra o fruto de novo. E o produtor tem a semente. Ele só vai plantando. Certo? Só vai plantando, cresce fruto e ele vende para o consumidor. Então, quando você entra nos lugares, tem a visão do produtor. Isso daqui é o que muda o jogo. Então, por exemplo, você entra num restaurante. O que você faz? Olha que restaurante bonito. Nossa, a comida é muito gostosa, que gostoso. Aí você vai no cinema e você fala, nossa, que filme bacana, que legal. Aí você vê aqui na live, você fala, nossa, que conteúdo legal do Thiago. Né? O que eu sempre pensei na minha vida? Eu sempre tive, por algum motivo, talvez eu tenha pego isso do meu pai, o pensamento do produtor. O pensamento do produtor é assim, ó.
é aquela pessoa treinada para ver negócio em tudo, né? Então, eu vejo alguém dando palestra e eu olho e falo, nossa, que legal esse conteúdo. Mas olha o que ele está fazendo no palco, acho que eu posso fazer isso também, né? Eu olho para um filme, e falo, nossa, que legal. Mas olha quanta gente está aqui assistindo, cara, o que eu posso fazer para essa galera me assistir também, né? Eu olho para a Netflix, eu falo, cara, que legal a Netflix. Mas como que eu posso fazer a minha Netflix aqui de finanças? A gente lança FinClass, né? Eu olho para alguma coisa e falo, como que eu posso fazer aqui também? Né? Então, você mudar o seu pensamento de consumidor para produtor te faz ver negócio em tudo. Porque o produtor, ele é o que... Quem muda a vida é o produtor, né? Então, por exemplo, você está numa empresa e você pensa, esse é o meu trabalho, então é isso que eu vou fazer. Não, é assim, ó, esse é o meu trabalho, mas o que eu poderia fazer para produzir mais aqui? É isso que você precisa pensar. E pronto. E aí eu vou te dar um exemplo incrível da Segunda Guerra Mundial, para você entender como funciona esse pensamento de segundo nível na prática. Então, o que acontece? Tá? Tinha alguns aviões de guerra. Imagina, naquela época, né, avião mais antigão. Como que é composto o avião? Né? Desenha na sua cabeça que vai ser importante você entender esse desenho. Você tem o avião, né? Então ele tem uma base aqui, e aí ele tem duas asas. E atrás dele, ele tem como se fosse duas mini asas, né? Então ele tem aqui a base dele, tem duas asas grandes aqui e duas mini asas aqui atrás, certo? E aí você tinha um avião, e aí ele passava ao longo, né, dos países, bombardeando os países, né? E o que aconteceu? Esses aviões, eles sempre que voltavam, cara, assim, tomaram bala pra caramba, né? Então o cara ficava atirando, E aí esses aviões voltavam cheio de bala, velho. Cheio de bala. E aí, você tinha um matemático chamado Abraham Wald. Um matemático, ele analisava todos os aviões que voltavam. Então presta atenção nessa história. O matemático, ele analisava todos os aviões que voltavam. Tá? O segundo princípio aqui é o princípio de se preparar para o improvável. Tá? É o que eu estou dizendo agora. Então um avião, ele voltava todo baleado o avião. E aí o matemático olhava e falava, caraca, a gente precisa proteger mais esses aviões. E aí ele olha para todos os locais onde o avião sofreu bala. O que ele pensa? Ele pensa, bom, vou reforçar a estrutura do avião onde ele tomou bala, onde ele tomou tiro, né? Qual que é o pensamento de primeiro nível? O pensamento de primeiro nível é, bom, se eu reforçar o avião inteiro, o avião vai ficar muito pesado, não vai conseguir manobrar, vai perder efetividade. Então eu preciso só reforçar os locais importantes. E aí o que ele faz? Ele reforça, né? Eles pensam, né? Pô, eu vou reforçar então onde o avião está tomando tiro. Porque ele voltou com algumas áreas apenas do avião e sempre as mesmas áreas baleadas. Todas as áreas, sempre as mesmas áreas do avião estavam baleadas. O que as pessoas pensam? Então eu vou reforçar aonde ele foi atingido, para que ele sofra menos com isso. O que aconteceria se eu reforçasse as áreas onde o avião ele sofreu bala? O que aconteceria é simples. O que aconteceria é, provavelmente, nada. Pelo contrário, talvez a gente perdesse efetividade porque ele seria um avião menos eficiente. Mas pô, peraí. Por que isso? Por que se eu reforçasse o avião onde ele estava tomando tiro, ele seria um avião menos eficiente? Por um simples motivo. Porque os aviões que voltaram são os aviões que sobreviveram. Os aviões que não voltaram são aqueles aviões que caíram. E os aviões que voltaram são aqueles que sobreviveram. Logo, os aviões que não voltaram foram baleados em lugares diferentes. Então o que ele pensou? Ele falou, se esses aviões estão voltando e estão tomando tiro aqui, eu não vou reforçar o local que eles estão tomando tiro. Eu vou reforçar o local onde eles não estão tomando tiro, porque existem aviões que não voltaram. E se esses aviões tomam um tiro aqui e voltam, eu não preciso reforçar mais aqui. Então o que ele fez aqui? O que o matemático fez? Ele usou um pensamento
de segundo nível. Entende? Então, o pensamento de segundo nível é o que geralmente traz resultado. Olha que história foda, tá? Então, o pensamento de segundo nível é o que traz resultado. Isso vai aplicar tudo na nossa vida. Então, imagina, eu olho para um carro, né, uma Ferrari, e eu falo, que Ferrari legal, esse carro é incrível, nossa, que carro rápido, nossa, que carro rápido. Esse é o pensamento de primeiro nível, é o pensamento que o brasileiro tem. Qual que é o pensamento de segundo nível? Caraca, o que será que esse cara que está aí dentro fez para poder comprar uma Ferrari? Porque eu também quero fazer. Qual que é o pensamento de primeiro nível quando você entrevista um bilionário? Eu sei, eu já entrevistei uns 50 bilionários. O pensamento de primeiro nível é, nossa, esse cara tem muito dinheiro. Primeira pergunta, o que você faz no dia a dia? Quais são seus hábitos? Aí o cara fala, eu leio muito, eu acordo todo dia a tal horário, eu faço tal coisa. Aí você fala, nossa, que cara foda, é por isso que ele é bilionário. Não é. Isso é um pensamento de primeiro nível. O pensamento de segundo nível é o que você fazia antes de se tornar um bilionário. Então as pessoas olham para mim hoje e falam, Thiago, você acorda às 5 da manhã todo dia. Acordo, nossa, que foda, então eu vou fazer isso também. Isso vai te deixar milionário? Não, não vai. Não vai. Porque eu não acordava às 5 da manhã todo dia. Eu não acordava. Mas o que eu fazia todo dia? Eu fazia todo dia o que eu faço hoje ao acordar. Ou seja, isso eu não mudei. Eu mudei apenas o horário. Então não é o horário que vai mudar. O que vai mudar é o que você faz. De fato, quando você acorda. Tanto faz o horário que você acorda. É 5 da manhã, é 6, 7, é 10 da manhã, é meio-dia. Tanto faz. O ponto é, eu entendi que acordar cedo faz mais sentido. Talvez se eu fizesse isso, talvez eu tivesse mais resultado na época. Mas eu não fiz isso. E deu certo. Né? Então, é importante você ter um pensamento de segundo nível. E se preparar para o impreparável. Porque se você não faz a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Se no Google você tem todas as respostas da humanidade, o que falta? Faltam as perguntas certas. Porque isso é o que o Google não vai te ajudar. Vocês falam do Ninja, né? Pô, eu queria muito que o Ninja viesse um dia no nosso Primocast, cara. De verdade. Mas o nossa, eu modelei do Clóvis. O Clóvis, ele fala, nossa! Né, amor? O Clóvis é muito bom. Aliás, o Clovão veio hoje no escritório. E aí, quando eu falo de se preparar para o impreparável, eu acho que é outra coisa que os nórdicos fazem muito bem. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Por quê? Porque, cara, isso daqui muda a sua vida, velho. Isso muda a sua vida. E eu vou te explicar, atrás de uma história. E por que eu conto tanta história? Porque vocês lembram das histórias. Se eu falar agora assim, ó, cita os 3 princípios que eu citei no segundo dia do desafio. Aí talvez você fale, caraca, pera, eu não lembro direito. Se eu falar assim, ó, conta a história do ratinho. Você vai falar, porra, a história do ratinho. É assim, assim, assim. Então você guarda essas histórias. Sacou? Por isso que eu conto as histórias, tá? Porque elas têm mensagens fortes. Eu vou te contar a história agora do Baldur, para te falar sobre o imprevisível, o impreparável, o improvável, tá? O Baldur, ele era, na mitologia nórdica, um dos deuses mais amados. Ele era o deus mais amado, né, da cultura nórdica. E o Baldur, ele era queridinho por todo mundo, né? Só que tinha um deus, né, que era o Loki, que era o deus da trapaça, da mentira, que era um cara meio invejoso, né? Um deus meio invejoso. E aí ele ficou muito puto com o Baldur. Ele começou a atormentar o Baldur. Então o Baldur, ele começou a ter sonhos estranhos. Ele começou a ter sonhos de que ele iria morrer, sonhos preocupantes, né? E aí a Frigga, que era a mãe de Baldur, então olha só, tem o Baldur, deus mais amado. Tinha o Loki, deus da trapaça, começou a sacanear o Baldur. E tinha a Frigga, que era a mãe do Baldur. A Frigga, ela começou a falar, bom, peraí, tem um perigo rolando aqui. Meu filho está tendo sonhos estranhos. E aí ela começou a proteger o filho. Então ela pegou e foi atrás de obter um juramento de todos os seres vivos e não vivos, de que nenhum iria matar o Baldur. Então ela foi atrás do deus da espada, para que nenhuma espada pudesse matar o Baldur. Né? Aí a Frigga foi atrás dos deuses das facas, para que nenhuma faca pudesse matar o Baldur.
Aí ela foi atrás dos deuses das lanças para que nenhuma lança matasse Baldur. Tá? E aí, o que começou a acontecer? Ela foi atrás de tudo e todos, e todo mundo jurou que o Baldur nunca mais ia morrer por isso. O resultado foi que todos os objetos perfurantes da terra não matavam mais o Baldur. Então ele ficou invencível. Então quando juntavam os deuses, eles ficavam brincando, né, com o Baldur. Ficavam atirando faca, lance, espada, etc. O que aconteceu? O Baldur, ele dava risada. Ele não morria, ele era invencível. Com o passar do tempo, né, o Loki, o deus da trapaça aqui, ele se disfarçou de mulher. E aí ele começou a conversar com a Frigga, que era a mãe do Baldur. E aí ele descobriu que tinha uma exceção aqui. E a exceção era o visco. O visco, né? O visco é uma pequena planta. E aí o que aconteceu? O Loki, ele chegou, ele se disfarçou, e aí tinha um tal de Hoder, né? Era um deus, que ele era cego. E o Loki, ele deu pro Hoder visco. E aí o Hoder cego foi lá e tum! E atacou, né? Atacou o visco ali no coração do Baldur. Atravessou o coração do Baldur, ele caiu e ele morreu imediatamente. E aí todo mundo ficou desesperado. Então o Baldur, que era invencível, nada podia cortá-lo, ele morreu por causa de uma planta. Qual que é a mensagem aqui? A mensagem aqui é que, cara, não importa o quanto você se prepare. Não importa o quanto você se prepare. Todos os riscos, eles serão impossíveis de serem prevenidos. Eles serão impossíveis. Não tem como. Você não pode se blindar de todos os riscos. É simplesmente impossível. Tá? Então, como é impossível isso, o seu objetivo não é acabar com todos os riscos. O seu objetivo aqui é saber que sempre vai existir, sempre vai ter risco. Então o seu objetivo não é acabar com todos os riscos, é você gerenciar os riscos. Esse é o seu objetivo, porque não dá para você eliminar todos os riscos. É impossível. Né? E aí quando você olha para a Noruega, como que pode a Noruega, por exemplo, a Noruega, um país pequeno, com poucos recursos, se tornar um dos países mais prósperos da humanidade? Né? O que aconteceu foi que a Noruega, ela tinha, né, muito petróleo. Tá? Um dos poucos recursos que ela tinha bastante é petróleo. Né? Um dos poucos recursos que ela tinha bastante era o petróleo. Aí você falou, nossa, então ela tinha petróleo, é fácil ser rico. Não é. A Venezuela, né, tá na posição 146 em relação ao ranking de prosperidade, onde a gente tem 167 países participando. E a Venezuela tem muito petróleo. Então não é o petróleo que deixou, né, a Noruega rica aqui. Tá? O que deixou a Noruega rica foi outra coisa. Foi o que ela fez com um fundo soberano. Então olha o que a Noruega fez. Era um país. Ela pegou, né, ela construiu um fundo soberano, pegava aqui recursos, né, em relação à produção de petróleo dela, e aí ela pegava esse dinheiro e investia para o futuro. Então a Noruega pegou esse dinheiro e investiu. Então, se você for pegar, por exemplo, em 2019, o rendimento do fundo soberano da Noruega foi de 19,9%. Olha só. Então, você tem uma rentabilidade muito bacana. E a rentabilidade de ações da Noruega foi 26%. Então, a Noruega investe globalmente. Ela construiu um fundo de $1 trilhão. Então, olha que bacana. Ela investe para o futuro, para as próximas gerações. Ela tem dinheiro para investir no futuro. Quando você olha para outros países, o que acontece? Nem todos investem no futuro. A Noruega investe globalmente. Ela tem ações da Apple. A Noruega tem ações da Microsoft. Né? Ela tem várias ações. Um primo falou aqui, ó, falou do Brasil. O Brasil está em terceiro no ranking de... como que é? No ranking de recursos naturais e ainda assim não é um dos países mais prósperos. Então olha que louco, a Noruega tem ações da Apple, ações da Microsoft, várias outras ações ao redor do mundo. Né? Então ela investe para o futuro. O ponto é, a Noruega não se preocupou apenas com o presente, ela se protegeu e continua se protegendo para o futuro. Tá?
Só que o que é importante aqui? O importante é, se a gente falou de princípios hoje que são importantes para a Noruega ser quem ela é, o que a gente deve fazer agora? Tem um conceito clichê que eu já ouvi várias vezes na minha vida, que é o conceito de você queimar a ponte. Né? O que é o conceito de você queimar a ponte? O conceito de você queimar a ponte é assim, ó. Segundo Sun Tzu, né, uma das leis, né, da arte da guerra tem justamente a ver com isso, com o conceito de queimar a ponte. Então, ia ter uma guerra, o general ia, eles atravessavam uma ponte, aí o general vinha e queimava a ponte. Não tinha mais como o exército voltar. Então, ou eles venciam a guerra, ou eles morriam. Então, queimar a fonte, queimar a ponte tem a ver com isso. Com você não ter outra alternativa. E se você não tem outra alternativa, isso vai dar certo. Então, eu estava conversando um dia desses com o Benchimol, o CEO da XP, um dos empresários mais bem-sucedidos da atualidade, nem no Brasil, é no mundo, né? Construiu uma empresa que vale mais de 100 bilhões de reais. E aí eu estava pedindo um conselho para ele, né? Eu falei, cara, o que você acha de eu trazer essa pessoa aqui para o negócio? Aí ele disse assim, ó, eu acho incrível, mas essa pessoa precisa vir comprada no negócio. Ela não pode ter plano B. Aí eu falei, poxa, mas por quê? Ele falou, não pode ter plano B. Porque se tiver plano B, essa pessoa vai ter uma situação confortável. Ele falou assim, a sua vida não é o seu negócio, Thiago? Eu falei, é. Ele falou, e se não for o negócio dessa outra pessoa? Ela vai ter uma situação confortável de saída. Logo, ela não vai fazer a mesma coisa que ela faria se esse fosse o único negócio da vida dela. Eu falei, tem razão. Você tem razão. Não pode ter plano B. O Chris Gardner, da Procura da Felicidade, né, sabe aquele filme, A Procura da Felicidade? Eu conheci o Chris Gardner, a gente gravou junto, né, quando ele veio pro Brasil, um cara, porra, incrível, incrível. E aí ele falou, there is no plan B. Né? Só que daquele jeito, um negão, there is no plan B. Eu falei, cara, que foda. Então, o que ele fala é, não tem plano B, pô, só o plano A. Eu acho que tem um lado que faz sentido nisso, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter opcionalidades, tá? Especialmente na nossa carteira de investimentos. Mas o conceito de você só ter o plano A nos negócios vai te obrigar a dar certo. Vai te obrigar a dar certo, né? Por isso o conceito de queimar a ponte, tá? É isso que eles faziam. Queimou a ponte, tem que ganhar a guerra. Se não ganhar, você vai morrer. E aí, o que você vai fazer? Caralho, vou ter que ganhar a guerra agora. Né? É importante. Então, algumas conclusões. Em situação de conflito, às vezes, é melhor você não ter alternativa. É melhor não ter alternativa. Tá? Depois, queimar a ponte é um sinal de irreversibilidade. Irreversibilidade. Você nunca mais vai voltar a ser a pessoa que você era antes. Então o ponto é, cara, a gente está junto aqui há 4 dias. Porra, 4 dias. Falando de coisa pra caramba. Você não é mais a mesma pessoa. Não tem mais como você ser a mesma pessoa. Então o que eu te digo agora é, porra, queima a ponte, velho. Não tem mais. Não tem mais outro lugar. Não tem mais como voltar. Agora é só pra frente. Tá? E é por isso que a frase do dia, ela é tão poderosa. A frase do dia de hoje, por isso que eu deixei pro final, é a seguinte. Não olhe para trás. Você não vai naquela direção. Essa é a frase do dia. Não olhe para trás. Você não vai naquela direção. Porra, olha pro seu pacto, pô. Não olhe para trás. Você não vai naquela direção. Sacou? Esse é o conceito final, essa é a frase do dia. Não olha mais para trás, gente. É só para frente. Você não vai para aquela direção, é só para frente. Tá? Queima a ponte, não tem volta. Vamos para cima. 4º dia. A gente vai até o 12º dia aqui. E amanhã a gente vai entender como aplicar então toda essa filosofia de 4 dias que a gente passou aqui. A gente trouxe toda uma base filosófica nesses 4 dias para que amanhã a gente possa entrar em princípio técnico de investimentos e você possa absorver. Amanhã eu vou te mostrar a nova Arca, pela primeira vez na internet. Porque eu já falei várias vezes da Arca, né? Como eu invisto. Mas eu nunca falei de um conceito novo que eu vou passar para vocês amanhã, que é a evolução da Arca. É a Arca 2.0. Tá? Isso aqui com certeza vai ajudar vocês a investir. Beleza? Então,
Eu vou dar alguns recados finais, tá, para vocês. Vou postar a frase do dia. A frase do dia é muito importante para mim. Dê um soquinho na frase do dia para mostrar que vocês participaram, tá? Pra mostrar que a gente tá junto. Compartilha a frase do dia nos stories de vocês. Marca todo mundo que deveria ter participado aqui da live e não participou. Tamo junto. Cada dia mais vai sobrando a nossa comunidade mais engajada, a nossa galera mais engajada. E adivinha, a minoria tem transformação. Você vai ver sábado e domingo, o número cai mais ainda. Estamos com 60 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Mas, cara, não perde foco, velho. Não perde foco. Porque fazer quando você tá muito motivado é fácil. Fazer quando tá difícil, é aqui que tá o desafio. Mas é aqui onde tá o prêmio. É fazer quando tá difícil também. Tá? Agora, antes de fechar aqui, só um recadinho muito rápido, tá? Eu vou abrir inscrições 9 meses depois. Pô, olha só, geralmente abro 4, 5 turmas por ano, né, do meu treinamento, o treinamento do 1.000 ao 1.000.000. E eu vou abrir turma 9 meses depois. Ou seja, só abri uma vez, só abri em janeiro. Eu vou abrir agora, 9 meses depois, inscrições para a turma do 1.000 ao 1.000.000 3.0. Vai ter muita diferença nesse treinamento e vai ser 100% ao vivo. Tá? Quem quiser, não é para todo mundo, tá? Só para deixar claro que não é para todo mundo. Desafio é uma coisa, treinamento é outra, tá? Quem quiser participar, poxa, o link está na bio do meu Instagram. Clica na bio, vê se é para você o treinamento. Se for, se não for, não faça nada, continua aqui comigo no desafio. Se for para você, coloque o seu nome, coloque o seu e-mail para você ser avisado segunda-feira, assim que abrirem as inscrições. Tá bom? Vou abrir segunda-feira, 9 meses depois, estou muito ansioso. Eu sei que tem muitos de vocês ansiosos, porque a nossa lista de espera para essa turma nunca foi maior. É a maior lista de espera que eu já tive em toda a nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Então, entra no link da minha bio, vê se é para você esse treinamento. Se for, já deixa seu nome e e-mail para você fazer inscrição na segunda-feira, tá bom? Nos vemos amanhã no desafio 5º dia. Deu um susto na cara e os meus soluços até passou. Olha que beleza. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau.